Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais um desafio do Cavaleiro, hoje combinando a carta número 1 com a carta número 4, Cavaleiro com a Casa. Lembrando que, num primeiro momento, sempre é bom observar as correlações entre os naipes. Aqui no caso, ambos os naipes se correspondem, né? As cartas pertencem à mesma família de naipes, ambas pertencem a, ao naipe de copas, que vai tratar então das rotinas, do que as questões de segurança para a pessoa, das suas emoções, sentimentos, desejos e por aí vai. Lembrando que quando duas cartas do mesmo naipe se ligam, elas reforçam o sentido daquele naipe. Né? O cavaleiro, lembrando, que corresponde ao 9 de copas, e a casa, que corresponde ao rei de copas. E o Petit Lenormand, né, ele apresenta dentro de cada naipe o as, as cartas de 6 a 10 e as cartas da corte, o valete, a dama e o rei. E nós percebemos uma evolução dentro do naipe, dentro das características do naipe. Então, nesse sentido, a casa, enquanto o rei de copas, ela apresenta de forma mais acentuada em si as características do naipe. Então, é uma carta muito importante, como todas as cartas da corte. Então, aqui os naipes se reforçam mutuamente e há uma ênfase muito grande, né, nas questões rotineiras da vida doméstica, em função de ser a casa, do dia a dia, daquilo que dá base para a pessoa, e isso apenas observando o naipe e a posição da carta dentro do naipe, o 9 de copas e o rei de copas. Outra questão importante de se verificar é como a polaridade das cartas conversam entre si. Aqui há uma combinação, né, do neutro positivo com neutro positivo, ambas podem ser consideradas como cartas positivas, e elas se reforçam mutuamente. Então, elas reforçam a positividade nessa conjunção, nessa combinação que elas fazem. O cavaleiro, né, observando aqui a lei da direção, né, no caso do deck O Eterno Aprendiz Petit Lenormand, o cavaleiro ele vai de leste para oeste, né? Então ele está chegando na casa. Então essa combinação pode ser uma notícia que chega no lar, pode ser alguém que chega no lar, pode ser uma entrega que chega no lar, uma encomenda que é aguardada. Pode trazer essa marca, essas características. Enquanto pessoa, ambas as cartas podem ser utilizadas para representar pessoas, o cavaleiro, né, chegando na casa, pode representar, ou na sua vinculação com a casa, pode representar alguém que trabalha em casa, pode representar alguém que trabalha no mercado imobiliário, né, um vendedor de imóveis, né, ou uma agência imobiliária, né, pode representar alguém que faz pesquisa nas casas, né, aqui no Brasil, né, nós temos, né, as questões ligadas ao IBGE, então um representante do IBGE poderia ser alguém que visita a casa, né. Pode ser uma chegada aguardada, uma chegada de surpresa, né, alguém que chega no lar, né.
pode ser, né, um progresso na construção da casa, pode ser um vendedor ambulante, né, alguém que vai de porta em porta vendendo alguma coisa, pode ser no sentido de movimento, né, um movimento seguro, né, um movimento que se faz com segurança, uma iniciativa que se faz com base, né, se faz com embasamento. Né? A gente está se preparando para alguma coisa e essa preparação ela está bem alicerçada. Pode ser uma leitura para essa combinação de cartas. Né? Então, uma iniciativa segura, como o cavaleiro pode representar um veículo, na combinação com a casa pode ser o lugar onde o veículo fica na casa, a garagem, por exemplo, né? ou um estacionamento, né? Um lugar onde se deixa o caso. Isso que é interessante nessas combinações, porque cabe uma gama, um universo muito grande de correlações. E todas essas relações que eu fiz até agora não são relações a esmos, elas são evocadas pelas características de ambas as cartas. Se nós mudamos a posição da carta, então, observando a questão da lei da direção, né, se aqui o cavaleiro está chegando na casa, aqui ele está partindo. Então, se aqui alguém chegou nessa posição, se eu estou lendo dessa forma, aqui alguém saiu. Né? Então, pode ser uma saída do lar, né? Alguém da família está deixando o lar, pode ser, dependendo daí da diagramação e da combinação com outras cartas, pode ser um indicativo do divórcio, né? De uma separação, de um divórcio. Mas caracteriza uma partida, mas pode ser alguém que vai sair, vai viajar, vai está por alguma razão saindo de casa, um filho que sai de casa para seguir o seu caminho, por aí vai. Né? Então, pode ser nesse sentido. Né? Podemos interpretar como uma casa móvel, né? Um trailer, um motorhome, uma casa ambulante, no caso, né? Mudando aí essa diagramação, mudando a lateralidade da carta. Né? Porque lembrando sempre que a carta que está à direita caracteriza, impressa suas características a carta que está à esquerda. Então, isso aqui é movimento, é rapidez, né, uma casa rápida, uma casa em movimento pode ser, sim, porque não, né, um trailer ou um motorhome. Bem interessante essa associação. É, ela também pode indicar, né, uma segurança num processo que está se iniciando. Um movimento que está acontecendo na nossa vida agora é um movimento que está bem sólido, bem firme, bem alicerçado, bem sustentado, né, no nosso planejamento, nos passos nós estipulamos para ele, então é um movimento que vai fluir com segurança também, é uma possibilidade de leitura. Se nós mudamos aqui a configuração, lembrando que numa linha de 3 cartas, 4, 5, 6, 7 ou mais, sempre numa linha, nós só vamos poder trabalhar com essas duas associações, as cartas que estão à direita e as cartas que estão à esquerda. Mas, a partir de um bloco de 9, a partir de uma mini mesa real ou na mesa real, aí nós temos associações em todos os quadrantes e também nas diagonais. Então é interessante. Tá? E tudo começa com as associações de duas em duas cartas. Nós nunca conseguiremos fazer uma boa leitura, uma boa interpretação de uma mesa real, se a gente não tiver segurança nessas associações entre duas cartas, se a gente não entender como essas cartas conversam entre si. Por isso que esses exercícios são fundamentais para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento dentro do Petit Lenormand.
Se eu tenho essa configuração aqui, né, o que, que eu poderia pensar? O que, que eu poderia dizer? Poderia dizer que é alguém que se preocupa muito com o lar, né? A casa, a família, né, está no centro das preocupações da pessoa, né? Eu poderia dizer também, né, lembrando que essa carta pode ser representada como os nossos pensamentos. Então, são pensamentos firmes, são pensamentos seguros, eu não tenho dúvida, né, se eu estou diante de um desafio, diante de uma escolha, diante de algo para fazer, eu não tenho dúvidas. Né? O meu pensamento está firme, é isso aí e deu. Né? Eu estou certo daquilo ali. Tá? Então, segurança no pensamento, isso pode caracterizar, né? Também uma iniciativa voltada para o lar. Né? Eu estou preocupado com o meu lar, com a minha família, com os meus elos afetivos, né? Principalmente com sanguíneos, e a partir dessa minha preocupação eu tenho uma diretriz, eu vou tomar uma iniciativa, aí tem que se examinar as cartas que estão ao lado, para onde o cavaleiro está indo, né? Se a carta está embaixo, né, reforça esse sentido de firmeza, de segurança, né? É um movimento seguro, né? É um projeto bem alicerçado, né? Pode ser um protetor do lar, um protetor espiritual da família, ou pode ser até mesmo, né, hoje é muito comum, pelo menos aqui na região em que eu moro, a segurança privada, né? Então, se paga alguém para fazer a proteção do lar, pode ser essa associação aqui também, mas pode ser um protetor espiritual do nosso lar. Os antigos romanos, principalmente, eles cultuavam, dentre as muitas divindades do seu panteão, panteão conjunto de deuses dos romanos, e essa palavra panteão depois foi derivada para outras aplicações. Mas o panteão era o lugar onde se dedicava o culto a todas as divindades que eles possuíam. Eram muitas, eles eram politeístas à medida que os romanos iam dominando os outros povos, as outras civilizações, as outras culturas. Eles iam absorvendo também as divindades desses outros povos, dessas outras culturas. E entre as divindades que eles adoravam haviam os deuses Lares e Penates. E daí vem a nossa palavra lar, né? E essas divindades, elas eram as protetoras da casa. Então, numa casa romana, principalmente aquelas mais abastadas, sobretudo dos patrícios, em que havia toda uma arquitetura característica, logo na entrada da casa havia um espaço onde havia um altar dedicado a essas divindades, os deuses Lares e Penates, que eram os protetores da casa, e todos nós os temos. Né? Aí, acreditando nisso ou não, né, todos nós temos os nossos protetores pessoais e os protetores da nossa família. Então, é interessantíssimas as associações que podemos fazer. Aqui hoje apresentamos, então, a associação da carta número 1, o cavaleiro, com a carta 4, a casa, e espero que você esteja gostando. Isso é um exercício, podem ser feitas inúmeras outras associações, e eu chamei esse exercício de desafio do cavaleiro justamente porque você está desafiado a criar as suas próprias combinações diferentes daquelas que eu apresentei aqui. E eu espero que aquela combinação mais criativa você compartilhe conosco, comentando o vídeo, ou então nas nossas redes sociais. Aqui, Charlie Normandel, um forte abraço, até mais.